Olá pessoal, estou aqui para comentar algumas questões específicas sobre técnica de mão esquerda e sobre metodologias de estudo para trechos complexos, trechos intrincados, né? Eu estive zapeando pela internet esses últimos dias e revi um vídeo muito interessante, um vídeo muito bonito de um violonista chamado Stephen Kenyon. Ele toca o Capricho Árabe de Francisco Tárrega num violão que é uma cópia do modelo Torres, construído por Simon Unbridge, um excelente luthier do Reino Unido, né, um luthier inglês. E esse trecho tinha, por acaso, uma semelhança bastante interessante, quer dizer, os pontos de dificuldade, as questões complexas, técnicas a serem abordadas nesse trecho inicial do Capricho Árabe, né, tem uma semelhança grande com uma peça que eu estou preparando para apresentar agora no dia 2 de junho, com o trio Elipsoidal, né, que vai ser a estreia do nosso grupo de câmara, comigo, o Breno Chaves e o Alberto Guedes, aqui na cripta da Catedral da Sé, dia 2 de junho, às 4 horas da tarde. Eu gostaria de encontrar todos vocês lá, mas esse vídeo não é exatamente sobre esse recital em si, ele é sobre, enfim, um problema da metodologia de estudo para esses trechos que são complicados, né? A passagem de Tárrega é bastante conhecida, né? Como vocês veem, é um trecho muito difícil de atacar, assim, de primeira, né? Assim, no primeiro impacto, né? É uma peça bastante paradigmática do repertório de violão. Como a gente trabalha esse trecho, né? As sugestões de metodologia de estudo aqui desse vídeo, elas são muito baseadas no trabalho do Eduardo Fernandes, o grande violonista uruguaio, que escreveu um livro chamado Técnica, Mecanismo e Aprendizagem. Nesse livro, além dele diferenciar a questão da técnica e a questão do mecanismo, que para ele são coisas diferentes, técnica é uma coisa, mecanismo é outra, ele propõe métodos de estudo que, na verdade, eu creio que os instrumentistas tratem dessa metodologia, alguns de modo intuitivo, outros de modo mais sistemático, mas é interessante que ele tenha colocado isso no papel e posto de maneira racional, para que a gente pudesse abordar outras passagens que não as que ele exemplifica no seu método. Ele tem um conceito que é o seguinte: simplificar a passagem complexa até que ela se torne extremamente simples. Desde o Russell fala em uma entrevista que está na coleção de jornais Violão Intercâmbio, né, que uma passagem difícil geralmente é a soma de várias passagens menores fáceis, né? Então, se a gente consegue estudar cada uma dessas passagens, cada um desses elementos, separadamente, em tese, a gente conseguiria chegar a um bom resultado de controle da peça com um pouco mais de alegria, vamos dizer assim, né? Sem tanto esforço, sem tanto desperdício de tempo e sem tanta frustração, né? Então vamos pensar o seguinte: a passagem original, ela parte desse harmônico. É um erro muito comum a gente considerar só a seção dos ligados, porque a dificuldade ou facilidade de uma peça depende fundamentalmente de onde você vem, né? Nesse caso, o harmônico ele dá uma deixa interessante, porque é preciso colocar o dedo bastante reto nas três cordas, né, para que o harmônico saia limpo. Do contrário, ele sai abafado, né? Eu acho quase desnecessário dizer, mas é preciso retirar o dedo da corda para que o harmônico soe com toda a plenitude, com toda a ressonância de que esse harmônico é capaz. Se você deixa o dedo na corda, você tem esse resultado oco, que eu acho que não é o caso para essa peça. Enfim, um harmônico bem tocado nessa região deixa a mão da gente nessa posição, quase que reta. Percebam que os meus dedos 2, 3 e 4 estão retos também? Isso não é por solidariedade ao dedo 1, não. É porque o conceito de independência de dedos na mão esquerda é bastante problemático. Na verdade, qualquer coisa que você faça com um dedo reverbera nos outros dedos. E é precisamente esse problema que a gente precisa tentar separar ao estudar esse trecho, né? Então, todos os dedos estão retos. Permita que os dedos fiquem retos. E aí a mão é deslocada para a 12ª posição, que é onde a gente vai começar a tocar o trecho. Não sei se vai dar para aparecer bem na câmera, né? O ligado Sol-Mi, ele vai funcionar tão bem quanto o dedo 1 funcionar bem.
O ligado não é um problema só do dedo que liga a corda, por exemplo, o dedo 4, que toca a nota Sol e liga depois para a nota Mi, que está aqui com o dedo 1. O ligado é um problema do dedo 1 também. Se o dedo 1 não tiver, eu não vou dizer firme, né? Assim, porque a gente tem que tentar afastar o máximo possível a ideia de força. Mas se o dedo 1 não estiver bem colocado na corda, esse ligado não vai soar de maneira eficiente, né? Então o som depende do dedo 1. Eu sugiro que vocês pensem assim, enquanto o dedo 4 puxa a corda para baixo, o dedo 1 empurra a corda para cima. Tentem pensar nesses dois movimentos antagônicos, tá? Para que o ligado aconteça. Separe esse trecho, toque várias vezes até o som, né? Até esse som agradar. É interessante que o ligado não precisa ser feito com muita força. É uma nota muito aguda, certo? O som é muito metálico, é como se a gente estivesse tocando a nota nessa região aqui. Esse som é muito aberto, ele é equivalente ao ponticello, certo? Se a gente toca a corda muito próxima do cavalete, nesse ponto aqui do cavalete, né? A gente tem quase o mesmo timbre que a gente obtém tocando aqui nesta casa, né? Então não é realmente necessário fazer muita força com esse dedo 4, não. É mais importante a gente tentar deixar o dedo 4 no ar assim que o ligado é feito, porque o salto de posição que vem em seguida vai ser feito com o dedo 2 e vai requisitar logo em seguida o dedo 4 depois. Logo em seguida. Certo? Então o dedo 4 precisa estar preparado para atacar essa nota Mi, né? Se eu faço o ligado com muita força, eu fecho o dedo 4, ele vem fechado. Ele tende a fechar de novo. Lembra que eu falei da questão do reflexo? Né? Que os dedos tendem a reverberar os reflexos. Se um dedo fecha, os outros fecham também. Então, fechei o dedo 4, fechei o dedo 2, o 4 fecha mais um pouquinho, fechei mais ainda por causa do ligado descendente com o dedo 2. O dedo 4 não alcança essa corda, convenientemente. Ele não alcança essa casa. Eu queria mostrar o erro, mas ele costuma vir aqui, né? Ele fica parado ou provoca esse ruído, né? Então é preciso tentar usar o mínimo de força necessário, né? Assim, usar o mínimo de força possível para executar uma passagem como essa. Nesse caso eu falhei porque o meu dedo 2 atrasou em ser colocado aqui. Então a gente tenta mais uma vez. Certo? Então aqui vocês têm mais ou menos uma descrição do passo a passo de como funciona essa passagem. Agora, vocês não imaginaram que isso aqui é o grau 0 que o Eduardo Fernandes se refere no seu livro de execução, de maneira nenhuma. De novo. Para fazer com que essa passagem soe facilitada, a gente precisa eliminar alguns elementos de dificuldade aqui. Nós estamos lidando com ligados e com saltos de posição ao mesmo tempo. E se a gente eliminar os saltos de posição e estudar somente os ligados? A passagem ficaria assim. Certo? Ao invés de eu fazer o ligado 4-1 aqui, Sol, Mi, eu faço esse ligado na mesma posição que eu vou ter que deslocar minha mão depois. O resto sai igual, né? Ao invés de estudar assim, eu estudo. O objetivo do estudo assim é você tentar trabalhar justamente essa descrição de movimentos que eu fiz. Quer dizer, o dedo 4 liga, acorda e sobe. Ele tem que relaxar. O dedo 2 abaixa para pegar a nota Ré. E quando ele fizer o ligado descendente, esse ligado descendente não pode contaminar demais o movimento do dedo 4, que precisa estar alto para atingir a nota Mi, certo? Então a passagem ficaria assim. Ok? Quantas vezes essa passagem precisa ser repetida para que fique, vamos dizer genericamente assim, fique boa, né? O suficiente, tá? Pela minha experiência com os meus alunos, comigo mesmo e com as conversas que eu tenho com colegas bastante adiantados no ensino do violão, passar muito assim de 10 vezes chega a ser quase que prejudicial, porque o cérebro tende a diminuir o grau de atenção quando executa movimentos muito repetidos, tá? Então, é claro que esse número de repetições ele vai variar imensamente, é impossível estabelecer um número determinado de repetições para que você domine uma passagem, isso depende de você, de qual é o seu grau de domínio técnico dessas passagens, da sua disposição, depende do seu instrumento, depende do momento da vida. Às vezes você está numa fase que você domina muito bem tecnicamente essas questões, você realmente não precisa repetir muito. Mas vamos pensar
por alto, assim, como um ponto de partida, 5 a 6 vezes, né? Eu faço, errei a primeira, então 0, acertei a primeira, acertei a segunda. Eu devia dizer que eu errei, mas vamos considerar que foi a terceira vez, eu tinha que deixar o dedo 1 um pouco mais fixo. Ok? A quarta, a quinta, e na sexta vez eu errei. Isso é uma coisa que costuma acontecer com muita frequência, né? Quer dizer, provavelmente na sexta vez eu perdi um pouco da minha atenção e o dedo 2 não fez o que ele deveria ter feito. O que ele deveria ter feito? Logo depois que executar o ligado descendente e voltar para a corda junto com o dedo 4. Né? É assim que a gente aprende com os erros. Quer dizer, você tenta transformar o seu erro em alguma coisa concreta que você possa dizer para si mesmo, claramente. Olha, o que faltou fazer foi isto. Aí você objetiva o erro. Tá? E isso é uma coisa que ajuda, inclusive, a sua autoestima. Né? Vamos dizer assim, você não errou porque você é ruim. Você errou porque o seu dedo não fez algo que ele deveria ter feito. Né? Quando isso fica objetivado, né, aí é possível estudar. Eu não estou dizendo que a consciência vai substituir as repetições, porque quando a gente fala em estudar, nós estamos falando em incorporar mecanicamente movimentos. Você está condicionando reflexos, certo? Então, as repetições elas são realmente importantes. Mas as repetições precisam ser auxiliadas pela consciência. Você não pode permitir que as suas mãos repitam indefinidamente exercícios que você não tem claramente definido para que eles servem, né? Então é isso. O principal problema aqui é essa dissociação, de você fazer o ligado descendente do dedo 2 não atrapalhar a colocação do seu dedo 4. Ok? Feito isto, aí você está preparado para tocar o restante da escala. Quer dizer, eu tinha proposto isto, né? Faça uma casa adiante o ligado com o dedo 4. 6 repetições, vamos supor que já fizemos as 6 repetições, mais uma casa. Opa, não é? Estamos quase lá, né? Estou quase na casa original. Estou tocando Fá sustenido, Mi bemol, Ré natural, e aí o restante do trecho como ele vem. Agora eu toco a passagem como ela está escrita. Né? Falhei o dedo 2, corrijo. Certo? Alguns malucos neuróticos podem continuar caminhando. Né? Vão até, eu acho isso mais temerário, mas dependendo do objetivo que você tem, da segurança que você quer adquirir com a peça, você pode partir para essas soluções. Né? O restante da passagem implica em um salto de posição aqui de 1, 2, 3, 4, 5 casas, quando o dedo 2 sai da nota Ré e vai para o Si bemol. Né? E ele vai repetir exatamente o mesmo movimento que tinha acabado de fazer aqui. Quer dizer, 2, 1, 4, 2, 2, 1, 4, 2. É um prato cheio para a gente transformar isso num exercício que você pode fazer de casa em casa. Olha aí. Por que aconteceu isso? Porque as casas estão se afastando cada vez mais quando a gente vai para a primeira posição. E esse afastamento exige um posicionamento diferente da mão esquerda. Essa é a passagem original, né? Mas aí você pode dizer assim para mim, Luciano, por que eu vou estudar essa passagem em uma posição que exige de mim uma abertura maior do que a que está no original? É uma boa pergunta. Estude se quiser, se não quiser também não tem problema. Chegou aqui, você tem a passagem original como ela está escrita. Aí o último problema que eu vou abordar é que depois que é feito esse ligado, é preciso fazer um outro com o mesmo dedo 4. Certo? Aqui eu exijo de mim uma atitude muito precisa do dedo 4, porque ele vai fazer o ligado descendente, ele tem que subir até a segunda corda para efetuar esse outro ligado descendente do Sol ao Mi. Esse ligado eu sugiro uma abordagem carnavaliana, tá? Que o dedo 4 seja colocado na segunda corda pelo braço. Ok? Qualquer trabalho que você faça com o dedo 4,
para fazer com que ele abra logo depois de fazer o ligado descendente, ele vai ser insuficiente. Né? Ou vai ser insuficiente ou vai ser muito difícil se você realizar ele só com o dedo. Né? O princípio básico da técnica calhavariana, que assim, ela é muito questionável em relação a qualquer coisa, enfim, qualquer coisa é questionável. Né? Mas a abordagem da mão esquerda eu acho que a gente poderia aproveitar bem. Né? Ele trabalha com a ideia de que os dedos não devem ser deixados sozinhos para fazer o trabalho pesado. Né? Você tem que ajudar o trabalho dos dedos com um trabalho de braço. Então, se você tem um deslocamento, faça esse deslocamento auxiliado pelo seu braço. Certo? Você percebe que isso dá uma prontidão para o gesto e uma leveza para o movimento que tem tudo a ver, inclusive, com o trecho. Né? Porque essa passagem do Capricho Árabe, a gente tem que se lembrar que ela não é uma evocação assim no estilo flamenco. Né? O Tárrega não tem absolutamente nada a ver com a música flamenca. Quer dizer, é claro que a música flamenca estava nos ouvidos dele, estava na tradição dele, mas ele era um pianista amador, ele tocava Chopin, né? Ele tocava peças de Beethoven, ele fez arranjos de peças de Beethoven para o violão. Schumann era um compositor que lhe agradava muito. Né? Então a gente precisa buscar um tipo de sonoridade no violão que tem um pouco mais a ver com esse instrumento Torres. É uma sonoridade mais arredondada, uma sonoridade mais evocativa. Né? Pelo menos nessa obra especificamente. Em outras peças ele dialoga também com as tradições da música flamenca, da música popular. Né? Mas essa peça realmente não. Essa peça ela precisa ter uma abordagem um pouco mais transparente, mais calma, mais plácida. Né? Por exemplo, se eu tivesse que, quando eu terminar a gravação desse vídeo, né, voltando a estudar essa peça, eu vou procurar retirar os acentos das notas que eu estou tocando com a mão direita. Né? Quer dizer, os acentos das notas. Às vezes a gente toca muito forte para fixar o gesto. E a gente tem, a cada toque você tem esse, né, se a gente tivesse um medidor de intensidade, né, ele estaria dando saltos em cada ataque. Não é bem isso que a gente quer, né? A gente queria uma coisa um pouco mais... Alguma coisa que aproveitasse a ressonância da nota anterior, ao invés de fazer... Quer dizer, repetir o gesto, né? A gente... A nota presente que a gente toca aproveita a ressonância da nota anterior, né? É um pouco isso que faz com que as passagens cantables soem cantables, né? Quer dizer, o cantabile, a gente precisa de um capítulo à parte só para discutir, mas esse seria o próximo passo que eu trabalharia, né? Então, eu não sei se ficou muito claro a abordagem nesse vídeo. É impossível falar de um aspecto só, isolado da técnica, né? Porque a técnica realmente é um emaranhado de várias coisas que acontecem ao mesmo tempo. Mas essa sugestão, né, de você tentar descrever a passagem e simplificar essa passagem. Quer dizer, se você trabalha com saltos de posição e ligados, retire os ligados aos saltos de posição. Né? Trabalhe separadamente. E tenha em mente a ideia musical que você tem na cabeça. Né? Tenha em mente que você está procurando atingir um resultado musical. Né? Mantenha esse resultado musical fixo no seu horizonte e tente, no processo de estudo de montagem dessa peça, se lembrar dessa imagem sonora, para você não ficar estudando uma expressão musical, vamos dizer assim, que não tem a ver com o resultado final que você quer abordar. O vídeo do Stephen Kenyon, que eu comentei, eu vou deixar a descrição aqui embaixo para vocês ouvirem, que realmente vale muito a pena ouvir. Ele fez um trabalho belíssimo com essa peça. Ele pode desagradar alguns violonistas, especialmente jovens estudantes impetuosos, por ser uma execução muito lenta do Capricho Árabe. Bom, o que a gente tem a dizer a respeito disso é que o Sergio Celibidache, o grande maestro romeno, também fazia execuções extremamente lentas das obras que ele abordava, e a gente ouvia coisas que é raro de encontrar em outras gravações. Ele conseguia produzir resultados realmente únicos, de explicação da obra, né, de destrinchar a obra, e o andamento, a escolha do andamento dele tinha um pouco a ver com isso. Eu imagino que o Kenyon tenha atingido um resultado bastante parecido, embora eu mesmo
concorde com a ideia de que talvez ele pudesse tocar num andamento um pouco mais andado, né? Mas a gente consegue entender o capricho árabe por dentro, a partir dessa execução, de uma maneira realmente brilhante. A forma como as soluções técnicas se acomodam, né? A forma como ele diz a mensagem da peça, a forma como ele pronuncia cada elemento musical, é uma coisa realmente impressionante, muito bonita de se ver. Assistam esse vídeo, comentem, né, no canal, se inscrevam no canal do cara, Jacarandá Music, parece, né? Uma pessoa bastante interessante que vale muito a pena conhecer. E aproveitem e se inscrevam no meu canal também, se vocês tiverem gostado desse vídeo. Deixem aí seus comentários, suas sugestões de temas para a gente abordar mais futuramente, tá? E ao pessoal que está em São Paulo, eu espero vê-los na Catedral da Sé, dia 2 de junho, às 4 horas da tarde, onde vocês vão ver exatamente qual é essa peça que eu estou tocando, aonde a dificuldade técnica tem a ver com esse trecho que eu comentei do Capricho Árabe, tá bem? Eu não posso dizer agora que é um segredo nosso, é uma peça surpresa para o repertório. Muito obrigado se você chegou até o final do vídeo e até a próxima postagem.